seja f a função dada por seja f a função dada por f de x igual a logaritmo natural de x2 menos 5x, tá? x2 menos 5x, tá? Então, daí tens que a sequência Zn n maior que ou igual a 6, tá? Dada por Zn igual a quê? Logaritmo natural de n2 menos 5n. Ok? Tá? Ok? Qualquer que seja n maior ou igual a 6. Ó, veja que ou perceba que, veja horrível, perceba que, ou observe que o domínio da f, quem é o domínio da f? Quem é? É o conjunto formado por cada x real, tal que x2 menos 5x é positivo. Quem é esse conjunto? É o intervalo menos infinito 0, união o quê? 5 mais infinito. E se você estudar o sinal de x2 menos 5x, as raízes são 0 e 5. Para x menor do que 0 é positivo, para x maior do que 5 é positivo, essa expressão, e para x entre 0 e 5 é negativo. Então, x entre 0 e 5 está fora do domínio. O domínio de f é isso aqui. Então, a função está definida nesse conjunto aqui. 6 mais infinito. Eu tenho que começar do natural, né? Por isso que a sequência começa no 6. Entendido aí? Que eu tenho que ter essa percepção. Ok? Tá? Agora, vamos a uma definição. Na definição. Definição de definição. Sejam xn, x índice n, n maior ou igual a k, uma sequência e L, um número real. Nós dizemos que L é
limite de xn, n maior ou igual a k, nós dizemos que L é limite da sequência, tá? Nós dizemos que L é limite da sequência xn quando para cada epsilon maior do que zero, existe um N0 no conjunto NK, tá ok? Existe um N0 no conjunto NK, que é o domínio da sequência, tá ok? N maior que N0 implica xn menos L em módulo menor que epsilon. Então, essa é a definição de L ser o número real L ser limite da sequência xn. Nós dizemos que L é limite de xn com n maior ou igual a k, quando para cada epsilon maior do que zero, existe n0 pertencente a nk, tal que n maior que n0 implica xn menos L menor do que epsilon. Essa é a definição. Por exemplo, a intuição diz que, por exemplo, zero é limite da sequência xn, n maior que ou igual a zero, dada por xn igual a quê? A 1 sobre n ao quadrado mais 1. Qualquer que seja n maior que ou igual a zero. A intuição diz isso, não diz? A intuição diz isso. O zero é o limite dessa sequência. O que acontece com esse termo aqui, quando o n cresce, né? Eu vou fazendo o n crescer. Isso aqui vai tender a quê? Isso aqui tem que limite? Zero. Tá? É limite zero. Eu posso fazer... Porque, ó, o que é que diz essa definição? Essa definição diz: o L é limite da sequência xn quando eu posso fazer esse número aqui. Quando eu posso fazer o xn ficar tão próximo de L quanto eu queira, bastando para isso escolher o n suficientemente grande. É o que ocorre, né? Eu posso fazer essa expressão ficar tão próximo de zero quanto eu queira, bastando para isso escolher o n suficientemente grande. Todos concordam? Todos concordam. Agora, decorre daí uma proposiçãozinha, que é o seguinte. Porque, veja, a definição é essa, ó. Aí, decorre daí o seguinte: sejam xn, n maior ou igual a k, uma sequência e L e M reais, tá? Se L e M são limites, segundo essa definição, tá? Segundo essa definição, são limites da sequência xn,
n maior que ou igual a k, então o L é igual a N. Ou seja, o limite ele é único, tá? Se L e M são limites dessa sequência, segundo esta definição, o L e o M são únicos. O que a intuição espera, né? Em termos de sequência, tá? A demonstração tá nas notas, tá bom? Só como exercício, vamos ver essa demonstração aqui para vocês entenderem. Ó, como é que é a demonstração? Prova. Vamos ver aqui, exercício de demonstração, tá? Se L e M são limites de Xn, se L e M são limites da sequência Xn, n maior que ou igual a k, então, dado epsilon maior do que zero, ou seja, para cada epsilon maior do que zero, isso passa por mim, então, para cada epsilon maior do que zero, tá? Existe N1 pertencente a NK, tal que N maior que N1 implica o quê? Xn menos L menor do que epsilon, correto? Correto? Isso por quê? Porque o L é limite da sequência Xn. Mas o M também é limite da sequência Xm. Então, o que é que diz a definição? E existe um N2 pertencente a NK, tal que o N maior que N2 implica o quê? Xn menos M menor que epsilon. Daí, escolhendo N maior que o máximo de N1 e N2, eu posso escolher, né? N1 e N2 são números naturais, então se eu escolher o N maior que o máximo do N1 e N2, tem-se o seguinte. Ó, observe, olha a partida. O zero é menor que ou igual ao módulo de L menos M, correto? E para esse N aqui, isso aqui é o quê? É o L menos Xn mais o Xn mais N. Só que o módulo da soma é menor que ou igual a quê? A soma dos módulos. Então vai ficar o módulo de L menos Xn, que é o módulo de Xn menos L, mais o módulo, aqui é um menos, desculpa, tá? É um menos. Mais o módulo de Xn menos N. Agora eu vou dar uma parada e fazer uma observação. Para cada epsilon maior do que zero dado, porque o L é limite do Xn, existe um N1 pertencente a NK, tal que essa implicação é verdadeira. Veja, para cada epsilon maior do que zero. Então, dado o epsilon maior do que zero, a metade de epsilon também é um número que é positivo. Então, para a metade de epsilon, existe um N1, tal que isso aqui é menor do que isso. Concorda?
E existe um N2 e NK, tal que essa implicação vale, ou seja, vale para cá. Vocês entenderam o argumento? Se para cada epsilon positivo existe um N1, tal que essa implicação é verdadeira com epsilon, e existe um N2, tal que essa implicação é verdadeira com epsilon, então se eu pegar epsilon sobre 2, existe um N1 em NK, tal que essa implicação é verdadeira, porque o epsilon sobre 2 é positivo, e existe um N2, tal que essa implicação é positiva. Mas isso aqui, se eu coloco dessa forma, a conclusão que eu vou chegar é que, olha, onde é que está o N? O N é o máximo desses dois. Então, o N é maior do que o máximo desses dois. Então, o N é maior do que N1 e o N é maior do que N2. Olha, se o N é maior do que N1, isso aqui é menor do que epsilon sobre 2. Se não, como o N é maior que N1, eu tenho essa desigualdade. Como o N é maior que N2, eu tenho essa. Então, eu tenho que isso aqui é menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2. Ou seja, o zero é menor que ou igual a L menos M, é maior que zero, que é o módulo, que é menor do que epsilon. Então, o que foi que eu demonstrei? Eu demonstrei o seguinte: para todo epsilon positivo, ou seja, para todo número real epsilon positivo, eu tenho essa desigualdade. Isto é, esse número aqui, ele é menor do que ele não é negativo, e é menor do que qualquer número real positivo. Mas só tem um número que satisfaz isso. Qual é o número real não negativo que é menor que qualquer número positivo? Zero. Portanto, portanto, que é a conclusão, esse número aqui é zero, em módulo. Se ele é zero em módulo, ele é zero. Tá? L menos M é igual a zero, ou seja, o L é igual a M, e acabou. Tá? Daí, sendo L o limite, aí eu tenho o artigo definido agora, porque se é limite, é o limite, tá? Tá? Daí, sendo L o limite, artigo definido, agora eu tenho artigo definido, sendo L o limite da sequência ou de uma sequência xn, n maior igual a k, tá? Escrevemos, daí, sendo L o limite, nós escrevemos isso, ó. L é isso aqui. X. Tá? Ou isso aqui, ó. Eu não gosto dessa notação pela seguinte razão. Porque no limite, isso aqui é usado para tender, né? Xn tende a L, tá? E se x está tendendo a L, x aproxima-se de L, mas não é igual a L. Acontece que numa sequência, se eu tenho a sequência convergindo para L, a sequência pode ser L em alguns valores. Por exemplo, a sequência constante. O limite, que é o limite da sequência constante, é a própria constante que define a sequência. Então você não tem tender. Xn é o limite, tá? Para todo n. Entendido? Então eu não gosto muito dessa anotação aqui,
porque isso pode causar algum problema. Tá? Mas tudo bem. Mas entendo que